Seja bem-vindo a mais um estudo bíblico. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a carta de Paulo aos Romanos. Antes de entender sobre esta carta, devemos entender um pouco sobre Paulo. Paulo é uma das figuras mais importantes do Novo Testamento. As informações sobre a sua vida estão nos Atos dos Apóstolos. Na Bíblia, os Atos dos Apóstolos vêm antes das cartas que Paulo escreveu. Paulo nasceu por volta do ano 10 da nossa era, na cidade de Tarso da Cilícia. Ele era filho de judeus, da tribo de Benjamim, cresceu à sombra da mais perfeita tradição judaica. Quando jovem, foi para Jerusalém, onde se especializou no conhecimento da sua religião. Tornou-se mestre e fariseu, ou seja, especialista no cumprimento de toda a lei judaica e dos seus pormenores, como está descrito lá nos Atos dos Apóstolos, capítulo 22. Cheio de zelo pela religião, começou a perseguir os cristãos, até que encontrou o Senhor em Damasco. A experiência de Jesus mudou a sua vida. Sua morte foi no ano de 67 depois de Cristo. Paulo era um homem bem preparado. Além de conhecer a fundo a religião de seus pais, possuía boas noções de filosofia e das religiões gregas de seu tempo. Ele escreve e fala em grego. Enquanto judeu, ele tem mentalidade completamente diferente dos gregos. Enquanto judeu, ele tem mentalidade diferente da dos gregos, mas se esforça para assimilar a maneira de pensar dessa gente. Além disso, é cidadão romano. Ele soube tirar partido desse título, bem como de toda a bagagem cultural que adquiriu para conduzir todos a Jesus. Lendo o que ele escreveu, podemos ter uma ideia de como era o seu caráter. Às vezes era meigo e carinhoso, e outras vezes era muito severo. Ele trata as pessoas das comunidades como se fossem filhos. Ele sentia pelos fiéis as dores de parto. Amava-os, por isso sacrificava ao máximo por eles. Ele sente pelas comunidades que fundou o ciúme de Deus, temendo que elas percam a fé. Quando se faz necessário, é severo e ameaça, exigindo obediência. Paulo é capaz de amar a todos os membros de todas as comunidades. Não tinha distinção. Jesus, durante a sua vida, se movimentou quase que exclusivamente dentro de uma pequena região, a Palestina. Poucas vezes ele esteve em terras que não pertenciam aos judeus. Nas suas cartas, Paulo ele escrevia tudo, todo, sempre, continuamente, sem cessar, né? Porque ele se expressava constantemente com todos. Depois que Paulo se converteu, ele começou a anunciar o evangelho aos judeus. Mas ele os perseguiam e lhe criavam uma série de obstáculos. Diante da rejeição do evangelho por parte dos seus connacionais, ele se volta para os pagãos até o fim da vida. Paulo ele teve a consciência de ter sido destinado a levar a palavra de Deus aos pagãos, pois em Cristo o Pai chama todos à salvação. A esse projeto, Paulo dá o nome de mistério, e ele é seu principal executor. Paulo ele não conviveu com Jesus. O que ele fez foi a experiência do Cristo ressuscitado. Portanto, ao anunciar o evangelho aos pagãos, foi preciso adaptá-lo à mentalidade dos ouvintes, respondendo às preocupações que eles tinham. Então, o Paulo foi quem criou a comunicação escrita para o Novo Testamento e foi aquele que mais escreveu. Paulo escreveu em grego, mas seu modo de pensar é, na maioria das vezes, em judeus.
Para nós não é fácil acompanhar o seu raciocínio. No Antigo Testamento passa necessariamente por Jesus. Este, com sua vida e pregação, ilumina o ser e o agir do cristão. É por isso que em suas cartas encontramos muitas citações do Antigo Testamento. Mas os ensinamentos aí contidos não chegam ao cristão sem serem iluminados, refeitos ou anulados pela pregação e vida de Jesus Cristo, a quem o cristão aderiu pela fé. Paulo, ele escreveu várias cartas para diversas comunidades. Aqui nós tratamos das cartas aos Romanos. A carta aos Romanos tem como abreviatura RM. Esta carta possui 16 capítulos. O Paulo, além dos para os romanos, ele escreve cartas para os tessalonicenses, ele escreve para os filipenses, para os coríntios, né? Gálatas, Efésios, Colossenses, Filemão, para Timóteo, para Tito. Para todas essas pessoas e comunidades, Paulo escreveu cartas. Mas antes de ler uma carta de Paulo, seria bom nós nos atentarmos para as seguintes questões. Quais os problemas que estão por trás desse texto? Quais questionamentos Paulo responde? Porque Paulo ele vai escrever uma carta devido a uma finalidade. Ele tem uma finalidade para isso, né? E tem um objetivo. Então, se você reparar nas leituras das cartas, se você for ler as cartas, vocês vão entender qual era o objetivo, né, dessas cartas. Não foi escrito em vão, foi escrito por uma finalidade, por um objetivo. E aí, gente, em relação a cartas aos romanos, não se tem uma origem, né? Não se tem escrito uma origem da comunidade cristã de Roma, nem sobre as condições na época de Paulo. Tudo o que se sabe é o que está escrito na Bíblia. Formada talvez por cristãos vindos da Palestina e da Síria, a comunidade dos romanos se tornou conhecida no mundo todo. Um edito do imperador Cláudio no ano 49 expulsou de Roma os judeus e provavelmente os cristãos. Prisca e Áquila, um casal judeu-cristão vítima dessa expulsão, foram para Corinto, onde se encontraram com Paulo, que realizava a segunda viagem missionária. É através deles que Paulo é informado sobre a situação dos cristãos em Roma. A partir dessa época, o apóstolo começa a fazer planos para visitá-los pessoalmente. Por ocasião da terceira viagem, ele se encontra novamente em Corinto e projeta ir até a Espanha. Escreve então a fim de preparar os cristãos de Roma para a sua tão desejada visita. A carta aos Romanos parece ter uma finalidade bem precisa. Os temas teológicos tratados, o debate com o judaísmo, mostram que Paulo está preocupado em corrigir falsas interpretações a respeito de sua pregação entre os pagãos, né? Porque muitos do povo da época acreditava que Paulo não poderia pregar o evangelho de Jesus, porque Paulo não viveu com Jesus, né? Então, os cristãos da época, o povo daquela época, tinha esse pensamento. E Paulo responde através das suas cartas todas as dúvidas que o povo daquela época tinha, né? Então, se você for ler todas as cartas, vocês vão perceber que Paulo responde diversos questionamentos. O apóstolo expõe de maneira serena, ordenada e aprofundada a doutrina que já havia exposto de modo polêmico na Carta dos Gálatas. A gratuidade da salvação pela fé. Ele mostra que só Deus pode salvar e que ele salva não apenas os judeus, mas todos, toda a humanidade destruída pelo pecado. E Deus salva por meio de Jesus Cristo.
Para que a humanidade seja salva, Deus lhe dá uma anistia geral sob uma condição: que o homem acredite em Jesus, manifestação suprema do amor de Deus aos homens, e se torne discípulo dele. Então, nós somos convidados a ser discípulos de Jesus, ou seja, passar para quem precisa, para o próximo, para a igreja, para quem quer que seja, todo o ensinamento que Jesus ensinou para aquele povo da época e que o povo da época foi passando de geração em geração até chegar aos dias de hoje. O capítulo 1 da carta aos Romanos traz o endereço e a saudação de Paulo, né? E também trata do tema do compartilhar da fé. Então, peço que vocês peguem suas Bíblias e leiam o capítulo 1 do livro da carta de Paulo aos Romanos. Por hoje é só. Muito obrigado pela sua companhia. Acesse também o site tmnreligião.blogspot.com. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que Deus abençoe a todos vocês.